Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Gente, tem muita gente assistindo os vídeos aqui no canal e ainda não se inscreveu e tal. É de graça a sua inscrição, clica uma vez aqui nesse botãozinho vermelho, lado esquerdo do seu telefone, da sua TV, do seu computador, vai lá. Antes das notícias, se inscreve aí e já sobe o like. Cola o dedo no like, que é muito importante pra gente também. É importante a sua inscrição, é importante seu like e habilite o sino das notificações para que você possa receber todos os vídeos, as transmissões, os conteúdos aqui do canal Vasco Connection, tá certo? É tudo de graça aqui, você não paga nada. Enfim, já somos mais de... Estamos chegando a 102 mil inscritos aqui, né? 102 mil não é fácil não, mas é a torcida do Vasco, né? A gigante torcida do Vasco. Bom, rapaziada, eu vou falar sobre essa situação envolvendo o Maracanã, falar sobre o Alan Sonora, que o Vasco está investindo pesado nesse atleta, né? É um atleta sem contrato. Bruno Praxedes, Marlon Gomes, o Jair, Puma Rodrigues, muitos assuntos aí no nosso Vasco, Daverson também, e tudo mais, tá certo? Mas eu quero aqui começar, é óbvio, com a situação envolvendo o Maracanã, né? Essa situação me chama a atenção de toda a torcida e até pessoas que, olha, que não vivem o mundo do futebol, não. Maracanã é um estádio público, construído com dinheiro do povo, né? Enfim, e que o Vasco tem que fazer solicitação para jogar para o consórcio. O Vasco fez agora mais uma solicitação, né? O próximo jogo do dia 20 contra o Atlético Mineiro, né? O Vasco solicitou ao consórcio para possa jogar, atuar num estádio que é da população carioca, que a manutenção é feita com meu dinheiro, com seu dinheiro, que mora aqui do Rio de Janeiro. A galera aí de fora também, todos vocês, gente, do Brasilzão, do mundão de Deus aí, somos muitos vascaínos, sabe? É uma covardia, mais uma luta do Vasco, nossa, da torcida do Vasco, sabe? Contra esse preconceito ridículo, tá? É sempre uma desculpinha envolvendo o gramado. Aliás, o gramado do Maracanã estava um pasto no jogo do Fluminense, né? Então, assim, eu acho lamentável, né? Porque, ó, a prefeitura, por exemplo, o governo, desculpa, do estado, marcou, né, um show, eles estão revoltados, né, do Paul McCartney, é isso? Sabe? E assim, e lá para outubro, né? Lá para outubro, novembro. E aí eu pergunto, estavam criticando o Vasco, porque estavam dizendo que o Vasco queria, né, o Maracanã para fazer show. Não tinha nada a ver. O Vasco quer o Maracanã e o Vasco vai, espero que dessa vez saia realmente uma licitação, que haja um acordo entre os clubes, como sempre foi uma vida inteira. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã, sabe? Eu espero que o Vasco jogue também contra o Atlético Mineiro com 70, 80 mil torcedores vascaínos dentro do Maracanã, porque o Maracanã também é nosso desde 1950. Quantos e quantos títulos nós ganhamos ali dentro? E aí vem a dupla Fla-Flu nessa guerra, junto com o consórcio, querendo tomar de assalto. É uma covardia, é uma sacanagem com o torcedor do Vasco. É uma sacanagem com a população vascaína que vota aqui no Rio de Janeiro. Sabe? Eu acho isso uma sacanagem. Uma população que paga os seus impostos. Sabe? Então, assim, a gente precisa realmente falar sobre isso, protestar contra isso, com todas as nossas forças. Temos que jogar no Maracanã, não só contra o Atlético Mineiro, mas temos que participar sim, tá? Da licitação do Maracanã, da administração do Maracanã. O Vasco tem que estar nessa parada, tá? Essa situação também envolvendo São Januário, agora ligando um assunto ao outro. Bom, o SJD já saiu de cena, tá tudo certo, o Vasco pagou os 4 jogos. Agora, todas as garantias foram dadas à justiça, né? O juiz disse que... Ali eu vou falar, sei lá, um release para vocês aqui, tá? Tipo, dizendo que São Januário é um estádio muito perigoso, tipo assim, um preconceito, né? Com a galera ali da barreira do Vasco, dizendo que as ruas são muito estreitas e tal. Pô, São Januário é administrado pelo Vasco há mais de 100 anos, a Polícia Militar deu garantias,
o Corpo de Bombeiros deu garantia, teve laudo aí, tudo que o Ministério Público pediu, né? O Vasco conseguiu, tá tudo certo. São Januário tem condições de mandar todos os jogos aí do campeonato do Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. Né? Inclusive, o Fluminense, por várias vezes, e o próprio Flamengo, o Flamengo tentou alugar. Na época, o Eurico disse não. E o Fluminense alugou algumas vezes, o Botafogo. Quer dizer, quando eles precisaram, o Vasco cedeu. É sempre assim, né? Mais uma luta, e agora o Ministério Público, não sei, a Justiça, interditou São Januário por tempo indeterminado. Entrei em contato com algumas pessoas, ontem também, uma entrevista muito esclarecedora, desculpa, do Osório, no canal Atenção Vascaínos, com o Flávio Dias, né, dizendo que o Vasco vai, enfim, conseguir essa liberação aí envolvendo o Maracanã, e a gente precisa realmente ficar atento e precisa ficar ligado, tá certo? Atenção vascaínas, vascaínos, e é isso mesmo, é o Vasco, tá? Antes que falem gracinha no vídeo aqui, tá? Porque tem sempre uns politiqueiros que não... Olha, gente, só um cortezinho aqui nos assuntos. Essa situação tá muito chata. Toda vez que eu abro uma live, vem um cara falar de política. O Vasco venceu do Grêmio. Eu tava falando dos reforços, tava falando de planejamento, tava falando. O cara vem aqui falar de política, só fala mal, vive mal. Uma pessoa dessa não é Vasco. Sinceramente, não é Vasco. Então, assim, não precisa frequentar o canal. Pode ir pro seu canal de político. Eles falam disso o tempo inteiro. Eles buscam essa audiência o tempo inteiro. Eu busco a vascainidade, eu busco aqui o torcedor vascaíno mesmo, o que ama o Vasco, o torcedor que quer ver o bem do Vasco, sabe? Então esse é um papo muito reto aqui que eu queria deixar para vocês, tá? Eu quero falar sobre o camisa 10, gente, essa situação envolvendo o camisa 10, falar sobre o Paulinho. Olha, o Paulinho na entrevista dele, na minha opinião, foi muito claro, né? Quando ele disse que... E assim, ele jogou muito no segundo tempo, né? Eu acho que o time do Vasco contra o Grêmio demorou um pouco, mas foi na raça, na vontade e determinação no primeiro tempo para ajustar, né, o que o técnico Ramon Dias vem pedindo durante os treinamentos e tal. E daí no segundo tempo o Vasco realmente deslanchou. Jogou um futebol leve, rápido, o Paulinho caindo ali pelo meio-campo e tal. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O Paulinho mostrou aí que tem condições de jogar com a camisa 10 do Vasco. O Vasco está no mercado. O Vasco, na verdade, o Ramon Dias vai conversar com 3, 4, 5 jogadores aí antes do dia 27, que é quando fecha, né, a questão da inscrição dos jogadores junto à CBF. E assim, o Vasco vai reforçar ainda um pouco mais o seu elenco. Agora, desculpa, essa situação envolvendo o Paulinho me chamou a atenção, um jogador muito talentoso, mas eu conhecia o Paulinho da base do Fluminense. Foi surpresa, está sendo surpresa, não estou sendo, estou sendo, gente, prepotente aqui não, tá? Eu conheci o Paulinho é da geração do Gerson, do Fluminense, do Ayrton Lucas, e o Paulinho era o camisa 10 daquele Fluminense, da base do Fluminense, e sempre foi vascaíno. Então, assim, porque lá atrás, quando eu me formei, eu cobri a base e tal, eu cobri a base do Fluminense, eu nem sonhava em ver o Paulinho jogando com a camisa do Vasco, né? Então, tá aí. Eu acho que eu tenho algumas fotos, depois eu mostro para vocês aqui, tá bom? Paulinho, na minha opinião, excelente jogador, caiu como uma luva no Vasco ali. Tem muito assunto, o vídeo vai ficar um pouco longo hoje aqui. A questão envolvendo o Daverson, né? O Daverson é um cara que eu torço para que ele jogue no Vasco. Eu acho, e eu não estou falando isso porque ele é vascaíno só, não. Eu acho que o Daverson tem um futebol, sim, para entregar, para ajudar o Vasco numa temporada. Tipo assim, é um cara realmente que tem uma estrela também, que joga a bola, que joga bem, que tem o respeito da torcida do Vasco, que ama o Vasco. Eu queria muito ver o Daverson com a camisa do Vasco. Acho que a diretoria poderia, principalmente para o ano que vem, né, contratar sim o Daverson, porque não só porque ele pediu para jogar no Vasco, mas porque ele é bom de bola também, sabe? Ele pede para jogar no Vasco, porque ele é muito Vasco, porque ele ama o Vasco, mas ele é bom de bola. E seria legal o jeitão do Daverson, sabe? Além de jogar bola, esse jeito malandreado, sabe? De jogar futebol, de brincar, sabe? De ter um carisma. Eu acho o Daverson fantástico. Eu gosto muito dele como ser humano, o jeito dele ser e o futebol dele também, tá bom? Mudando de assunto mais uma vez, agora eu quero falar sobre o Rossi. O atacante Rossi vem treinando normalmente, vai ser apresentado
dentro dessa semana e também vai assinar o seu contrato, né? Se não já assinou também, acho que já assinou o contrato, enfim, mas tá treinando e vai para o jogo só contra o Atlético Mineiro, tá? Esse jogo aí contra a equipe do Bragantino, ele ainda não estará à disposição do técnico Ramon Dias. Diferentemente de dois jogadores aqui que vão reforçar o elenco, Jair e Puma Rodrigues, né? Treinaram normalmente e estão à disposição para o jogo contra a equipe do Bragantino. Como vocês sabem, o Praxedes, por questão contratual, não pode jogar esse jogo, né, contra o Bragantino. Ou seja, Marlon Gomes surgiu aí como primeira opção. Seria o Jair, né, tipo natural, o Jair saiu do time para a entrada do Praxedes. De repente aparece o Marlon Gomes agora como principal opção aí do técnico Ramon Dias, é o jogador que vem treinando na posição, fazendo exercendo, né, a função do Praxedes em campo, e o Marlon realmente deve ser o titular. Gosto muito do Marlon, sou suspeito, né, acho que tem futebol, um futuro brilhante também, e vai entregar muito para o Vasco, tá bom? Essas questões, só para finalizar aqui o vídeo, sobre o Alan Sonora. O Vasco tem alguns clubes querendo também, aquela concorrência, né? O cara é bom de bola, tá? Eu gostei da contratação, não. Espero que ele feche. O Vasco está tentando acelerar, tá? O Vasco fez os primeiros avanços ontem. O atleta está aberto no mercado brasileiro, já existe proposta do Vasco na mesa, né? O desejo do clube é resolver a situação entre o Vasco e ele dentro dessa semana, mas como eu disse aqui, o Vasco tem concorrência de outros clubes pelo jogador, tá certo? Então é isso, gente. A gente precisa ficar atento, ficar ligado. Eu achei um bom meia, né? É legal também, né? Colocar essa disputa dentro do elenco, mas vamos aguardar, né? O mercado é muito corrido. Agora, uma coisa eu falo com vocês: quem está fazendo contato com os jogadores não é o Paulo Brax, tá? Quem está fazendo contato com os jogadores é o Ramon Dias, e eu confio no trabalho do Ramon Dias. Ele está mudando, já mudou a estrutura do Vasco. Hoje você vê um time com padrão de jogo, com jogadas ensaiadas. Ah, Eduardo, é muito pouco. Já temos um padrão de jogo. Nem isso o Vasco tinha, que é o mínimo. Padrão é o mínimo. Padrão de vida, padrão disso, padrão daquilo, padrão de jogo, futebol. Né? Um time com padrão, pronto, agora nós temos. Então, assim, vamos aguardar. Outras situações vão acontecer, tenho certeza disso. Daqui a pouco eu volto com vídeo, com live, hoje o dia cheio aí, muitas informações do nosso Gigante da Colina. Peço mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se. Clica uma vezinha só no botão, tá escrito, ponto. Sobe o like, pega o link do vídeo, manda para geral, porque isso aqui, esse clube aqui, é o clube mais amado do planeta Terra, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.